E é a propósito disso mesmo que nós vamos falar. Vamos lá. O Cid Gomes, que afinal é irmão do Ciro, a família Gomes é uma família opiniática. Sim. Quando fica nervosa, fala, né? Não olha muito a hora e tal. E aí, bom, você já sabe o vídeo que está circulando. Vamos tratar do conjunto dessas coisas todas. Aquela família que quando está reunida domingo na macarronada... Isso. Né? Não é o momento. Não, vou falar. Como não? Não vou falar, não, mas no almoço você vai falar, vou falar, sim, pronto, olha, falei. Fiquei sabendo que não vai ter amigo secreto na família Gomes esse fim de ano, viu? A campanha de Jair Bolsonaro, Reinaldo, vai colocar na propaganda eleitoral as críticas que o senador eleito Cid Gomes, irmão do Ciro, fez ao PT. Cid aparece em um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, afirmando que o Partido dos Trabalhadores precisa pedir desculpas e tem que ter humildade para reconhecer que fez muita besteira. O discurso foi durante um evento em que supostamente apoiaria a candidatura à presidência de Fernando Haddad. Segundo a colunista da Band News FM do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, no programa eleitoral, Bolsonaro vai trazer um locutor dizendo, abre aspas, Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, fala a verdade que o PT não aceita, exibindo em seguida as críticas do senador eleito. No evento, Cid falou ainda que Haddad vai perder a eleição e é bem feito para o partido. O ex-governador do Ceará contestou o uso do vídeo, alegando que não autorizou a utilização das imagens na propaganda. Muito bem. Vamos dar o conjunto da obra desse bloco e aí eu comento. Integrantes da campanha do PT à presidência avaliam que o discurso do senador Cid Gomes, senador eleito contra o ex-presidente Lula, elimina as chances de criar uma frente junto com o PDT de Ciro Gomes contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as declarações de Cid podem ter colocado um ponto final na possibilidade de aliança entre os dois partidos. Questionado sobre o vídeo do senador eleito, Fernando Haddad diz que não viu a gravação inteira, mas minimizou, dizendo que a amizade ou apreço por Cid continuam os mesmos. Tudo bem. Ainda tem mais PDT, Cid Gomes, vamos lá. Isso. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, defende o senador eleito Cid Gomes e afirma que o parlamentar transmitiu o sentimento majoritário no partido. De acordo com o ex-ministro do Trabalho, nem Ciro Gomes nem a legenda farão um aceno mais incisivo em defesa da campanha de Fernando Haddad. Segundo Lupe, o PT nunca na história teve um momento de apoiar quem quer que seja e diz que o partido do ex-presidente Lula só quer apoio sempre. Muito bem, Jacques Wagner, aliás, o Jacques Wagner acho que leu minha coluna. Sim, deve ter lido meu blog antes de falar, vamos lá. O articulador político da campanha presidencial do PT afirma que as críticas de Cid Gomes do PDT foram feitas no calor do momento. Jacques Wagner questionou o que Cid quer dizer com meia-culpa e alegou que o Partido dos Trabalhadores já falou várias vezes sobre os próprios erros e ele próprio já admitiu os enganos da sigla. Ainda falando de Jacques Wagner, ontem ele declarou que o ex-ministro Ciro Gomes, irmão de Cid, era a melhor estratégia do PT para ganhar a eleição. Bom, vamos lá, vamos explicar o que está na raiz desse negócio todo, né? Obviamente, quando esse troço... O PT cometeu... O PT cometeu um primeiro erro. Erro não. O PT fez uma escolha que tinha um peso. E foi a sua estratégia para manter a hegemonia da esquerda. O que o PT fez? O PT confundiu, de caso pensado, a eleição presidencial com a questão do Lula. A questão judicial que envolve Lula com a questão eleitoral. O PT sabia desde o começo, quantas vezes vocês me ouviram dizer aqui que o Lula não seria candidato. Inclusive quando a extrema-direita muitas vezes dizia, o Lula vai ser candidato, dizia, não vai ser candidato. Não vai ser candidato. A lei da ficha limpa não deixa brecha para ser candidato. Ainda que a lei da ficha limpa permita, o artigo 26 da lei, permita recorrer, esse recurso seria apresentado ao STJ, e o STJ diria não. Até porque a decisão final caberia ao TSE. Então, o Lula não seria candidato. Mas o PT, uma vez que Lula aparecia nas pesquisas, liderando as pesquisas, não dá para contar a história que não houve, mas é claro que se o Lula fosse candidato, o embate seria outro. Que o Lula tem uma retórica poderosa, todo mundo sabe disso, tem uma figura simbólica importante,
Tem uma rejeição alta? Tem também, mas até aí o Bolsonaro também tinha. Então, o resultado poderia ser outro. Mas essa história não aconteceu. E Lula não seria candidato, mas tinha ali a preferência de uma boa parte do eleitorado e até agosto vencia as simulações de segundo turno. Ah, não acredito nas pesquisas. Tá bom, quando você não gosta da pesquisa, você não acredita nela, não tem problema. Não vou nem entrar nesse mérito, porque as pessoas às vezes entram num modo de argumentação que não tem jeito. Quer dizer, se os fatos contradizem os argumentos delas, elas ficam bravas. Então, não tem como. Elas chegam a querer saber mais do que você falou, do que você que falou. Isso, exatamente. Então, viram uma maluquice. Mas o fato é que o Lula estava ali. E o PT fez a escolha. Não, nós vamos nessa, vai ser Lula o candidato, sabendo que não será. Na hora H a gente troca e se transferem os votos. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. É quase milagroso que o Haddad, em 3 semanas, tenha passado para o segundo lugar. De um partido que sofreu o desgaste do Mensalão e do Petrolão com a sua principal liderança presa. Então, há, sim, um enraizamento do petismo na sociedade. Isso é inegável. Só que ficou excessivamente dependente da figura de Lula. Ao adversário ficou muito claro pegar as mazelas do PT, lembrar, e são muitas, enfechar no presidente Lula e dizer: você tem um candidato que recebe ordens de um presidiário. Né? No debate do BTG Pactual, eu entrevistei o Haddad e eu fiz essa pergunta a ele. O país pode ser governado de algum jeito da cadeia? Uma vez que é claro que o Lula seria a voz influente, ele obviamente disse que isso não aconteceria tal. E até acredito que se o Haddad ganhasse, acreditem, a presidência da República tem tantas urgências que não dá tempo de ficar consultando muita gente, não. Né? Não acho que essa influência pudesse ser tão grande, embora de fato grande seria, mas não seria determinante. Mas não interessa, isso não verificaremos isso. O PT teve como alternativa o tempo todo, até porque, justiça se faça, foi um fiel aliado do petismo, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que nós vimos, demonstrou grande resiliência. Havia uma aposta generalizada que a candidatura dele ia desaparecer com a ascensão de um petista e não desapareceu. Tinha um eleitorado próprio, manteve esse eleitorado próprio. E um embate eventual com Bolsonaro, acho que seria menos favorável ao Bolsonaro do que é com Haddad. Mas, de novo, possibilidades, conjecturas que ficaram no passado. O PT tinha essa alternativa. E por que o PT não fez isso? Aí é preciso entender o que eu considero uma lógica perturbada, mas que é uma lógica das esquerdas, que eu entendo intelectualmente, mas não justifico. Há uma diferença aí. O que o PT fez? O PT fez a escolha por manter a hegemonia da esquerda. Entendem? O PT fez a escolha por manter a hegemonia da esquerda. Se faz aliança com Ciro, num ambiente em que a principal liderança do PT está presa, em que o PT está meio desarticulado em relação àquilo que já foi. Meio não, bastante. E o Ciro, sendo uma figura... Ele tem um lado carismático, inegável. Né? Ele é uma pessoa forte, politicamente. Ele tem um discurso organizado, goste-se ou não do que ele diz. E a chance do Ciro fagocitar um pedaço do PT era muito grande. Vocês lembram o que é fagocitose? Sim. Biologia. Vocês lembram o que é fagocitose? Momento cultural. Fagocitose, lembra a ameba? Quando ela muda a sua forma, ela muda a sua forma, engloba o alimento, né?
Depois, a membrana da célula se rompe temporariamente e ela absorve o alimento. Nossa, eu não lembrava desses detalhes, mas... Né? Fagocitose, fagocitato, né? E a ameba também se move por pseudópodos, que são Aí já... os falsos pés. Aula de biologia. De biologia não fui monitor, não. Fui monitor de física, química e matemática. Mas era bom também. Eu era bom aluno. Gordinho e bom aluno. Cada uma. Só tirava nota 10 e era ruim de bola. É a sua cara. Então. Mas eu tinha bola também, eu jogava. Ou então... Então é o seguinte, o Ciro ia fagocitar um pedaço do PT. O Jacques Wagner esteve entre aqueles que queria pagar esse preço. O Jacques Wagner fez o seguinte cálculo. A pior coisa que pode acontecer é ganhar a extrema-direita. Então, é chegada a hora de o PT não ter a primazia de uma aliança de esquerda e ceder o espaço para um aliado tradicional nosso que vem desde lá de 2003. E os setores... Aí, veja, eu estou sempre falando, pensando no próprio partido, tá? Os setores menos lúcidos do PT não perceberam isso. O Lula se alinhou com esses setores, não só não se fez aliança, como ele tirou o PSB do Ciro. E ajudou a tirar partido do Centrão também do Ciro. Embora a televisão tenha tido um peso menor ou irrelevante para candidatos como Alckmin e outros, para o Ciro talvez não fosse. Ele precisa de tempo para sua postulação. Ele tem uma retórica poderosa. A diferença do Alckmin. Com isso, não estou querendo dizer que o Alckmin seja uma pessoa tal, só estou dizendo que não tem essa retórica carismática. Não é uma figura carismática. O tempo inteiro, e só para lembrar, até a última hora o PT queria o Ciro de vice. Mas o Ciro disse, não, se vocês quiserem a gente faz a brincadeira ao contrário. Eu sou titular e o PT é vice. Porque, afinal de contas, quem tinha um passivo enorme que está sendo explorado pelo Jair Bolsonaro, e não há nada de errado nisso quando você explora fatos e não fake news. O problema são as fake news. O problema é o filho do Bolsonaro botar no seu Instagram uma mensagem de um maluco que diz que o Haddad escreveu um livro pregando a quebra do tabu do incesto. Um livro que eu conheço e cuja crítica, eu sou pioneiro desse livro e que não tem nada lá a respeito disso, depois todo mundo tirou as mensagens. Mas elas ficaram circulando, né? Então o PDT, evidentemente o Ciro tinha a melhor estratégia para, se o objetivo fosse vencer Bolsonaro, a melhor estratégia era do Ciro de Jacques Wagner. Só que o objetivo número 1 do PT não era vencer Bolsonaro. O objetivo número 1 do PT era não perder a hegemonia de esquerda. E esta vitória o partido teve. Isso que eu estou fazendo é análise política, é análise sociológica, é análise de ideias. Não é para deixar petistas insatisfeitos e bolsonaristas insatisfeitos, porque os dois... Vejam que coisa, né? Os dois vão detestar ouvir isso que eu estou falando. Né? Esse era o objetivo do PT. Pensou no partido primeiro, porque considera, a exemplo de um esquerdista, né? Considera que tem a receita da salvação do mundo. O problema é que a extrema-direita também acredita que tem a receita da salvação do mundo. E um liberal acredita no quê? Na indeterminação das coisas. Ninguém tem receita para salvar nada. As pessoas fazem escolhas certas ou erradas e arcam com as consequências. Esse quiprocó
com o Cid Gomes se deve a isso. É claro que o Cid Gomes, em uma reunião em que ele está falando de uma frente e vai lá e desce o cacete no PT, ele não está querendo frente nenhuma, a verdade é essa. Lembrando sempre que o Camilo Fontana, que chama o governador do... Camilo Santana. Camilo Santana. O Camilo Santana foi reeleito, ele é do PT, foi reeleito governador do Ceará com o apoio dos Gomes. Eles são aliados lá no Ceará. Mas não será uma autocrítica a essa altura do campeonato que mudaria as coisas. Se o PT se ajoelhasse ali e fizesse um ato de contrição, mudaria o quê? É evidente que o Cid também, nessa hora, ele está se descolando do PT, desse PT que está disputando a eleição, mantém a união lá e sabe que, de algum modo, as esquerdas vão se juntar aí para acabar enfrentando o governo Bolsonaro, tentar enfrentar o governo Bolsonaro, tentar fazer oposição ao governo Bolsonaro. Mas, ao fazer isso, ele se descola de qualquer compromisso de defender voto em Haddad. Né? Até porque não existe um aliado em que você olhe para o seu aliado, o aliado está quebrando a cara e você diz, é bem feito, quem manda não assumir. Não, isso não é coisa de aliado. Tá certo? Entenderam o contexto? É assim que as coisas são. Nós estamos aqui para explicar. Estamos em eleição, Bolsonaro e Haddad andaram trocando tweets e gentileza. Não há nada demais em candidatos usarem tweets para dizer coisas uns aos outros. Insisto. Não pode fake news. Vai lá. Reinaldo, o dia foi, como você falou, de farpas trocadas entre os presidenciáveis no Twitter. Primeiro, Jair Bolsonaro escreveu que a história de Fernando Haddad admitir os erros do PT é conversa para boi dormir e afirmou que a corrupção era a regra nos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Por isso, segundo o candidato, estão presos os integrantes do partido e outros são investigados. O candidato do PT rebateu, dizendo que tuitar e fazer transmissões na internet é fácil. Cobrou um embate frente a frente e afirmou que a população quer ver um debate que, segundo o candidato, serve como entrevista de emprego para o próximo presidente. Bolsonaro, então, chamou Haddad de Andrade e declarou que quem conversa com poste é bêbado e que já existe um preso por corrupção em referência a Lula. O candidato do PSL declarou que o adversário vai visitar o ex-presidente intimamente na cadeia toda semana, além de receber ordens. E completou recomendando cuidado, porque, segundo Bolsonaro, pelo desenrolar das notícias, Haddad pode ser o próximo. E depois disso, Reinaldo, o Haddad ainda postou uma foto de um estúdio com aqueles púlpitos montados de debate, falando espero você. Assim, é claro que há hora que a coisa passa do limite, né? Eu acho que isso, o ideal seria que essas coisas parassem. A parte mais... Até porque um dos dois vai governar o Brasil, muito provavelmente o Bolsonaro. E aí é preciso saber que escolhas vão ser feitas. O Bebiano, Gustavo Bebiano, presidente interino do PSL, homem forte do Bolsonaro, deu uma entrevista à Folha, eu vou escrever a respeito. Disse lá algumas coisas, são sensatas, ok? Mas disse, não, nós não teremos diálogo com o PT, PCdoB e tal. Não ter diálogo quer dizer o quê? Uma coisa é não ter... Eu não quero essa gente no governo, essa gente é oposição e tal. Só que em seguida ele diz, não, nós não queremos diálogo e deu... E sugere que essas pessoas não deveriam existir. Aí não dá, doutor. Porque elas existem. É preciso parar com essa retórica. Essa retórica atrai coisa ruim. Aqui e no mundo. Quer ver? Vamos lá. Reinaldo, o candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, afirma que recusa o apoio de qualquer grupo supremacista depois de um dos principais nomes da organização racista Ku Klux Klan ter dito que o presidenciável soa como um dos integrantes do movimento. Em um programa diário de rádio, o historiador americano David Duke, um dos poucos da Ku Klux Klan que admitiram participar do grupo, definiu Bolsonaro como incrível e disse que ele é responsável pela preparação do que chamou de Revolução Branca no Brasil. Olha aí, é óbvio que Bolsonaro não é da Ku Klux Klan ou não tem as mesmas ideias,
e nem os eleitores de Bolsonaro. Eu vou botar isso num texto. A esquerda adora chamar todo mundo de fascista. Será que tem 49 milhões de fascistas no Brasil no primeiro turno? No segundo turno, mais? Não. Agora, é evidente que determinadas postulações acabam atraindo coisas ruins. As pessoas são responsáveis também. Fica parecendo coisa do Pequeno Príncipe. Em sentido estrito é. Momento Né? cultural. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, o papo daquela raposinha chata? Agora, em política, é importante você saber que tipo de gente você reúne quando você fala determinadas coisas. Eu insisto, eu vou deixar esse conselho aqui, o Bolsonaro está praticamente eleito presidente. Gosta da Bíblia. Cita a Bíblia, então eu cito também, eu cito São Paulo. Já citei, você está de novo. Né? Quando você é menino, fala como menino. Quando você é adulto, fala como adulto. Quando você é um menino eleitoral, fala como menino eleitoral. Quando você é um adulto eleitoral, que pode ter 60% ou mais por cento dos votos no segundo turno, válidos, aí é preciso tomar cuidado com as coisas que diz. Viu, seu Bebiano? A oposição existe, a oposição é legítima. Uma das razões que eu bati muito no PT foi quando eu achava que o PT queria aniquilar a oposição. Vocês pretendem o quê? Ser o PT ao contrário? Mas associando a isso uma retórica da violência? Né? Muitas vezes, como acaba de pingar aqui no meu celular, vocês vão governar o Brasil, caramba. Custa ter juízo, ter equilíbrio e se dar conta da grandeza. Não é fácil, viu? É muito mais difícil do que vocês estão achando que é. Que o Bebiano disse também na entrevista que o Brasil até agora só foi governado por frouxos e corruptos. Não faça isso. Não faça isso. Né? O Bolsonaro se opôs ao plano real. Não fosse o plano real, o Brasil estava na pindaíba. Não é? Corajoso teria sido aprovar o plano real. O plano real não foi coisa de gente frouxa, não, Bebiano. Foi coisa de gente corajosa. Não faça isso, porque isso tem um preço. Sempre tem. Vamos comercial.